reta final. Tira a farinha comigo, não? Eu não tenho nada com teu marido. Não tenta furar meu olho. Hoje foi pouco. Próxima vez tu vai ficar careca. Velha! A direção do folhetim tenta manter mistério para que não vaze nenhuma informação sobre o desfecho da história e por isso estaria gravando mais de um final para alguns personagens. E o TV Fama te conta agora alguns deles. Bibi, interpretada por Juliana Paz, tentará se redimir de seus erros. Após se separar de Rubinho, a ex-primeira-dama do tráfico comemora ter sido absolvida da acusação de associação ao tráfico e vai até a delegacia confessar que botou fogo no restaurante. Inclusive, poderá terminar a trama ao lado de Caio, vivido por Rodrigo Lombardi. Após conseguir um indulto para passar alguns dias longe das grades, Rubinho traiu Sabiá. E aí surgem então alguns... A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, Canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Hoje é o dia 23 de outubro de 2017, uma segunda-feira. Nós estamos iniciando o programa Opinião e iniciando com uma notícia preocupante, que é a da desarrumação dos poderes, da quebra da harmonia dos poderes. Não é que exigir direito de um determinado poder significa necessariamente que se está contribuindo para a quebra da harmonia. Mas é evidente um jogo de braço entre o Poder Executivo, em desfavor do Poder Legislativo e em desfavor do Poder Judiciário. Vamos aos fatos. Primeiro fato, o governo edita um decreto, número 814, e nesse decreto número 814, o governo estabelece de que fica para o ano que vem a possibilidade de pagamento das emendas parlamentares. Ou seja, que não haverá mais tempo de fazer o pagamento das emendas parlamentares este ano. Tudo isso poderia ser colocado. Nós cansamos de dizer aqui, eu tive essa opinião, o professor Haroldo teve essa opinião, o professor Lorenberg teve opinião semelhante, que não deveria entrar nessa questão do debate do teto a questão da emenda parlamentar. Porque a PEC do teto de gasto é muito maior do que essa discussão da emendinha parlamentar, que seriam pagas as emendas parlamentares. Resultado, agora as emendas parlamentares não serão pagas, tocando o telefone aqui essa hora, né? Resultado, as emendas parlamentares agora não serão pagas e o governo do Estado editou um decreto com esses dizeres, ou com esse significado. Aí o presidente da Assembleia falou que vai conversar com esse decreto com o governador e com a Casa Civil. Se não receber uma explicação convincente, por quê? Porque o governo prometeu. Aí a Assembleia vai derrubar o decreto. O fato da Assembleia derrubar o decreto não significa que os deputados vão receber as emendas parlamentares. Mas significa que, mais uma vez, numa semana que está começando, numa semana decisiva para a aprovação da PEC do teto de gastos, é criada uma fissura desnecessária na relação entre Executivo e Legislativo. Se o governo tivesse dito, olha, gente, não vai dar para fazer este ano, só vamos fazer o ano que vem.
a coisa tratada de forma transparente teria muito melhor aceitação. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, e que demonstra claramente que o Poder Judiciário perdeu a paciência, é que o desembargador Rui Ramos, evidente que pressionado pelos seus pares no Tribunal de Justiça, notificou, encaminhou um ofício comunicando ao governo do Estado que tem 48 horas para pagar o que resta de outubro, o que resta de agosto, só pagou uma parte do 10º de agosto, setembro e para pagar outubro para o Tribunal de Justiça. E simples assim, não foi mais no diálogo, agora foi um comunicado por escrito. O Executivo tem 48 horas para pagar. Segunda-feira, 24 horas. Terça-feira, 48 horas. A notificação foi feita na sexta-feira. Então, até quarta-feira, o Estado terá que ter pago ao Tribunal de Justiça. Ah, tem dinheiro para isso? Vai ter que ter. Vai pagar. Vai ter que pagar. Se não pagar, o que pode acontecer? Ele pode requerer intervenção, que é praticamente líquida e certa. O interventor vem, assume, paga o Tribunal de Justiça e devolve o governo para o Pedro Taques. É um desgaste realmente desnecessário. A que ponto chegou a relação entre o Executivo e os outros poderes? Professor Lorenberg e depois o professor Haroldo. Senador Antero, professor Haroldo, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, em especial o cabeleireiro Carlinhos, lá do CPA2, que assiste todos os dias o nosso programa. Eu vou começar pelo primeiro tema, que na verdade eles são temas diferentes, mas eles se associam, eles estão muito próximos um do outro. E eu vou começar pela frase que todo parlamentar faz questão de dizer. Emendas, hoje, é emenda impositiva. Ora, se é impositiva, o Executivo tem a obrigação de liberar. Ocorre que, independente de ser impositiva ou não, o governo só libera quando ele quer. O problema maior, e aí vai mexer exclusivamente dentro do Executivo estadual, é que infelizmente, mas infelizmente mesmo, não estou aqui torcendo para governador A ou B ou C, mas estou torcendo para o Estado de Mato Grosso. Infelizmente, o atual governo não tem uma figura, não tem uma pessoa que possa negociar, que possa dialogar, que possa fazer uma articulação com os poderes. Ora, nós estamos no século XXI. É inadmissível que não haja, por parte de um dos poderes, uma pessoa com toda essa habilidade. Infelizmente, o governo Pedro Taques foi montado sem observar, sem prestar atenção nesse particular. E é claro também o nosso telespectador que acompanha religiosamente o nosso programa e que tem uma leitura sobre o ambiente político no Mato Grosso, sabe que também o Legislativo não tem essa figura e que também o Judiciário também não tem essa figura. Ou seja, os três poderes pecam por não ter alguém com capacidade, com habilidade o bastante para a negociação. Não existe democracia, gente, mas não existe democracia mesmo se não existir o diálogo, se não existir a conversa, se não existir a negociação. Nós tivemos aqui, na sexta-feira, se não me falha a memória, um belo programa com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho. E ele disse em várias ocasiões dos atrasos que o Executivo tem. Aliás, eu tive o prazer e a oportunidade de fazer 2 ou 3 perguntas sobre esse tipo de atraso, e o presidente da Assembleia foi muito enfático, foi muito claro. São atrasos que vêm sendo acumulando ao longo desde 2015.
Então a gente não pode perder de vista isso. Por outro lado, a gente também não pode perder de vista que acima das vontades, dos desejos e dos interesses políticos eleitorais dos membros da Assembleia Legislativa e dos membros do próprio governo do Estado, não pode perder de vista que esses interesses são menores diante do interesse da sociedade, diante do interesse de todo o Estado. Mas nós estamos na véspera de 2018. Isso significa dizer véspera de uma eleição, onde todos os 24 deputados hoje são candidatos à reeleição em tese. São candidatos à reeleição. E, infelizmente, na imensa maioria desses parlamentares, não estão nem aí para o Estado e não está nem aí para a sociedade, não está nem aí para a crise que atravessa o Estado. O que eles querem, na verdade mesmo, é a reeleição em 2018. E aí joga para a plateia. Eu não estou dizendo com isso que o governador Pedro Taques, que o governo Pedro Taques é inocente nessa história. Ao contrário, ele talvez seja o maior de todos os culpados. E aí eu já entro no segundo tema. O presidente Rui Ramos é uma das pessoas que eu tive o prazer e a sorte de conhecer, mais sensatas que eu conheço, mais equilibrada que eu conheço. E aqui eu não estou puxando sardinha para ele, não estou puxando saco, não. Eu estou dizendo exatamente a minha leitura que eu tenho para o agente público Rui Ramos. Quando ele tomou essa medida, ele tomou a medida, como muitíssimo bem disse o Antero, pressionado pelos seus pares, mas também pressionado pela condição dele de presidente do Tribunal de Justiça. Isso significa que não havia mais nenhuma possibilidade para o diálogo, porque o governo do Estado, mais uma vez, peca em não permitir isso, não permitir o diálogo. Mas eu faço um apelo para todos os poderes, independentemente dos direitos que cada um desses poderes tem, deveriam. Senão nós vamos fazer de Mato Grosso o que ocorreu com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, amigo telespectador, só para vocês terem uma ideia, tem mais de 1 milhão, vou repetir a frase, tem mais de 1 milhão de desempregados, funcionários que ainda não receberam tudo que tem para receber do governo do Estado. Aliás, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro começou o ano letivo de 2017, agora, no mês de setembro, por falta de dinheiro. Nós vamos caminhando e nós vamos levando o Mato Grosso da mesma forma. Não se tem dinheiro, não se tem planejamento de gastos e não se tem planejamento do que arrecada. E, acima de tudo, aos interesses individuais e particulares desses poderes, infelizmente. Professor Haroldo. Olá, Antero. Olá, professor Lorenberg. Olá, telespectador. Definitivamente o bom senso, ele não é capaz de sustentar essa tão sonhada e almejada, né, harmonia entre os poderes. Ela existe, mas ela só existe porque quando quando o governo, de certa forma, dá condições para que os poderes possam funcionar com uma certa autonomia. Quando sujeito, né, entre um poder com o outro, isso acaba acontecendo de forma mais contundente e de forma mais permanente, com uma certa regularidade, o que é muito ruim. Enfim, agora nada impede, tudo que nós estamos vendo hoje, essa questão da dificuldade de se repassar dinheiro para um, de se repassar dinheiro para outro, falta na saúde, falta na educação, né? É a PEC do teto que não consegue, de certa forma, tomar forma para que seja votada e seja aprovada, porque você tem um fórum sindical em cima, cobrando reajustes, enfim. Todo esse transtorno que está sendo debatido hoje, inclusive o repasse do décimo dos poderes, você sabe quando tem que ser resolvido isso? Ou pelo menos debatido isso? No passado.
a gente faz gestão com um ano de antecedência, pelo menos com um ano de antecedência. Em 2015, faz-se provisionamento de 2016. 2016 faz-se em 2015, 2017 faz em 2016. Isso aí é regra básica de gestão. Então, tem errado e muito, há muitos anos. Está faltando técnica nisso aí. Está faltando alguém enxergar lá atrás que o que se resolve no ano que vem tem que ter se colocado em debate há um ano atrás. Né? Essa questão de repasse de duodécimo para poderes, isso aí tem que ser provisionado, tem que estar ali. Mas nada impede do governo sentar e debater o que é que está sendo repassado aos poderes. Se é muito, se é pouco, se tem excesso, se não tem excesso. Isso é debatido com uma certa antecedência. E é assim que o executivo tem que agir. E não ficar nesse cobertor curto agora. Porque ele atende um aqui, falta aqui. Aí no meio de uma votação da PEC, para se enxugar justamente a questão dos gastos com a administração pública, ele dá um aumento aqui. Aí ele dá um outro aumento ali para fazer graça com outro aqui. Tá entendendo? Quer dizer, isso não pode. Não pode acontecer. Quando se fala em gestão pública, quando se fala em planejamento, a premissa básica é exatamente essa. Provisionamento. Eu sei o que eu tenho de... Ah, mas minha receita é menor do que a minha despesa, é bem menor que a minha despesa. Então tem que mexer aí. É aí que tem que mexer. Ah, mas a folha de pagamento está muito grande e vem crescendo todo ano. Tem que mexer aí. Se não mexer, vai estourar. Alguém está pagando essa conta. Quem paga essa conta é a sociedade como um todo. O Estado hoje não tem capacidade de desenvolvimento. Desenvolvimento quanto, professor? De investimento, de crescimento. Por quê? Porque está se pagando muito dinheiro, está se repassando muito dinheiro para determinadas áreas específicas que necessariamente já receberam isso lá atrás. Né? Os números mostram isso. É preciso pensar o Estado para frente e não para trás, como estão pensando. Eu colocaria apenas como observação o seguinte, que o governo tem que ter alguém com capacidade de negociar e de dialogar. No caso específico da Assembleia, por exemplo, o Maxi Russi dialogou e negociou antes até de assumir a Casa Civil. O problema é que o governo precisa ter alguém para fazer cumprir. Quer dizer, você vai para uma negociação, vai para um diálogo, aí você estabelece premissas e você só deve estabelecer as premissas possíveis de serem cumpridas. O grande problema é que o governo está prometendo hoje e não cumpre depois de amanhã. O Maxi Russi não tem um mês, gente, de Casa Civil. Ele não tem um mês de Casa Civil. E uma palavra dele já está sendo desempenhada. Aí não há coordenador que aguenta. E não há credibilidade que se mantenha, né? Não há credibilidade que se mantém, não há coordenador que aguenta, né? Não tem jeito. Aí não há coordenação política. Aí pode pôr lá o mais habilidoso político mundial que não vai resolver o problema. Nunca. Quer dizer, isso tem que ser fechado não só com a negociação política, mas junto com a equipe econômica. Olha, dá para garantir isso, dá para prometer isso, dá para quando? Para isso. Então, promete. Naquela data tem que cumprir. Agora, tem cabimento. O presidente do Tribunal de Justiça está pedindo para repor um pedacinho de agosto, o mês de setembro e o mês de outubro. Pires na mão para pedir o negócio. Como é que vai ser independente um poder desse? Como é que o judiciário fica independente estando com pires na mão dependendo do poder executivo? Não dá. A independência dos poderes é uma das coisas mais belas da democracia. Isso tem que ser assegurado. O que não significa dizer que não tem que eliminar o debate sobre a gastança. Perfeito. O judiciário gasta muito? Gasta muito. Então, onde é que dá para cortar no judiciário? Isso. A sociedade precisa fazer esse debate. Exatamente. A sociedade precisa fazer esse debate e o governo tem que exercer a sua liderança onde? Na Assembleia. O que acontece? O que aconteceu na semana passada na Assembleia? A Assembleia derrubou um veto do governo com relação a uma lei que beneficiava o Poder Judiciário. O governo vetou, muito provavelmente por não ter condições de cumprir, e a Assembleia Legislativa derrubou o veto. Ou seja, a bancada de sustentação de Pedro Táxi derrotou Pedro Táxi na Assembleia Legislativa. É preciso que se diga isso com muita clareza. Não foi a oposição, não. A oposição também votou pela derrubada do veto. Mas não são 3 da oposição que estabelecem uma votação majoritária dentro da Assembleia Legislativa. Então, essas coisas o governo tem que conversar. E aí conversar politicamente. Tem que negociar com os deputados, cumprir com os deputados, honrar a palavra com os deputados, mas dizer claramente o seguinte: nós só vamos sair do buraco com este projeto. Vocês aprovam esse projeto? Porque aí, se aprovar lá na lei orçamentária, consegue diminuir todas essas despesas
que o professor Haroldo e o professor Lorenberg estão dizendo aqui que são necessárias diminuir. Mas a grande verdade é o seguinte, começamos mais uma semana na expectativa de aprovar a PEC do teto, pelo menos em primeira votação. Tomara que seja aprovada, mas assim, com nuvens negras passeando pelas avenidas dos céus, né? As nuvens estão carrancudas, o sol não se põe, as nuvens estão carrancudas e poderemos ter chuvas e trovoadas nessa relação do governo com os poderes. A começar de quarta-feira, terá o governo capacidade de pagar o que exigiu o Tribunal de Justiça até quarta-feira? Se não tiver, vem problema sério por aí. Mas vamos aos outros destaques do programa Opinião. O prefeito Emanuel Pinheiro disse que comprovantes de depósito encontrados na casa dele pela Polícia Federal eram de dinheiro enviado para o irmão que mora nos Estados Unidos. O prefeito disse também que vai pedir explicações judiciais para a ONG Observatório Social, que apontou irregularidades nos contratos licitatórios da Prefeitura de Cuiabá. Segundo Emanuel, não há irregularidade nenhuma. Daqui a pouco ele vai dar entrevista sobre isso. Você vai ver ainda, durante um evento em Mato Grosso do Sul, o presidente Michel Temer negou atritos entre o governo e o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. E tem os gols do Campeonato Brasileiro no final de semana. O Palmeiras derrotou o Grêmio e agora, juntamente com o Santos Futebol Clube, estão correndo atrás do líder Corinthians, que joga hoje à noite contra o Botafogo do Rio de Janeiro. O programa Opinião está só começando. Bem, o programa Opinião está começando e nós vamos pegar aqui com o professor Lorenberg, né, as mensagens aqui do programa Opinião, que hoje está tudo diferente. Tá bom, aí eu apertei aqui no lugar onde não devia apertar, sumiu tudo. Vamos ver se coloca aqui. Tocar novamente, deslizar para desbloquear. Deslizou, não desbloqueou nada. Para cima. Pior que eu estou falando, ele está registrando a minha voz. Deslizou, não desbloqueou nada. Saiu escrito aqui. Olha, eu Quer sou... passar para mim aqui? Já passo para então, passa Raquel. para o Haroldo aí, vê se ele consegue ler. Não, eu não, já vou passar para o lado aqui para ver o que... Vê aí, põe na posição, tá certo. Na verdade é o seguinte, nós temos um problema técnico, porque com as chuvas que caíram ontem na capital mato-grossense, nós tivemos um problema técnico com o nosso aparelho interno. Então, tá vamos tentar ler a mensagem aqui pelo telefone mesmo. Valdivino Amorim. Parabéns pelo programa Opinião e pela coragem dos apresentadores em debater com a sociedade as mazelas das instituições de Mato Grosso. Valdivino Amorim. Obrigado, Valdivino. Tem uma outra aqui. Esse governo nem sequer pagou o 13º dos que fizeram aniversário em setembro. Realmente, esse governador deveria renunciar. Esse cara vai passar os 4 anos falando de crise e castigando os funcionários públicos. Porém, não tem coragem de taxar os marajás do agronegócio. Sandra de Vaz é Grande. Essa aqui é uma informação relevante, hein? Nós estamos chegando no final de outubro, né, e não pagou ainda o 13º de... Aniversariantes de setembro. De setembro, ou seja, ele tem pago o 13º no mês de aniversário. Então, atrasou o 13º de setembro. A vítima, preste atenção na expressão no rosto dele. Esses políticos não estão nem aí com o Brasil. Congresso Nacional, uma ilha da fantasia. Ademar Paiva, de Cuiabá, no centro. Tem aqui André Martins, do CPA. Manda um abraço para mim, André Martins, aqui do CPA 4. André Martins, 3 abraços, né? Como diríamos nós aqui, tríplice fraternal abraço. Aqui tem mais um. Assiste o seu programa todos os dias, mas já acho uma vergonha 22 funcionários para cada vereador. Marcelo,
São algumas das mensagens que estão chegando aqui. 22 funcionários para cada vereador, que é a média do que existia na Câmara Municipal de Cuiabá. Realmente é uma vergonha. Antero, eu recebi uma informação, vindo para cá, do porteiro do meu prédio, ele disse o seguinte, é verdade que os servidores estão descobertos do MT Saúde? O MT Saúde não está atendendo mais em lugar nenhum? O único hospital que ainda estava atendendo era o Santa Rosa. Que o deputado Guilherme Maluf é do governo, é deputado do PSDB e fica naquela meia situação de empresário e meia de político. Os outros hospitais todos já tinham pulado fora. Aí estão devendo 16 milhões para o Hospital Santa Rosa. Aí não aguenta, né? Aí ele parou. O que acontece que é grave nisso? Desconta do servidor. O governo não parou de descontar no salário do servidor. É direto no Olerite, né? Direto no Olerite. Desconta do Olerite e parou o MT Saúde. Desconta no Olerite e parou o MT Saúde. Eu fui contra a criação do MT Saúde lá atrás com o Braille Maggi. Porque eu acho que a gente tem que fazer o SUS funcionar bem. E não criar um atendimento só para os 100 mil servidores públicos do Estado. O governo tem a obrigação de fazer funcionar bem o SUS para atender os 3 milhões de pessoas. Está aí. Agora o governo não consegue pagar nem para atender os 100 mil do Estado. E o que é pior, está fazendo apropriação indébita. Se desconta do... O dinheiro está lá, né? Desconta do salário do servidor. Não, mas isso não remunera o MT Saúde. O governo... Não, eu digo, está lá no Olerite, está descontando do servidor. Está descontando do Olerite. O servidor deixa de receber aquela taxa. E ainda assim... remédio dos municípios, né? É outra coisa. Não, mas também é uma retenção também. Mas é grave também. É grave também. Olha, tem duas coisas que o governo... Se o governador Pedro Táxi pensa, de fato, em ser candidato à reeleição, me parece que tem duas iniciativas simples e imediatas que ele tem que tomar. Mas simples e imediata. A primeira delas, fazer um balanço geral, interno, sobre a economia do governo. Tudo. E trazer toda a imprensa, convocar toda a imprensa, para dizer tudo isso, mas com clareza, publicar as coisas com clareza, para que o telespectador, para que o contribuinte possa entender. E uma segunda iniciativa é programar as coisas que devem ser tomadas até o ano que vem. Senão, vai ser muito, muito complicado para todo o conjunto da sociedade. Bem, nós vamos agora aqui a uma matéria, nós até discutimos isso aqui na sexta-feira, e parece que o prefeito Emanuel tem toda a razão. Aliás, na sexta-feira eu já havia dito aqui que as informações eram todas favoráveis ao prefeito Emanuel Pinheiro. E essas coisas, elas são uma sacanagem mesmo, porque primeiro divulga e depois sai correndo atrás. Nunca mais vai reunir as mesmas pessoas que nos assistiram na sexta-feira e que viram a divulgação. Ainda bem que nós ponderamos, porque eu pessoalmente sabia que ele tem um irmão que mora nos Estados Unidos. O prefeito Emanuel Pinheiro deu explicações sobre os comprovantes de depósito que foram encontrados pela Polícia Federal na sua casa durante a Operação Malebolge. Vamos à entrevista. Meu irmão Marco Túlio Pinheiro, ele é músico, mora nos Estados Unidos há mais de 25 anos, trabalha há mais de 23 anos, 25 anos, é trabalhador. A minha cunhada é babysitter, é babá. Eles moram lá há muito tempo e a nossa família sempre foi muito unida. E temos envios aí, todos justificáveis, todos. Até dizer por que ele foi preso, até que ele é complicadíssimo. Mas você sabe que eu sou uma pessoa otimista e eu estou torcendo muito. Brincou, né? Ele foi preso porque não tinha maconha. Não tinha maconha. Ele não é fornecedor de maconha, né? Eu estou torcendo muito por Emanuel Pinheiro. Vou dizer por quê. Porque não fosse esse vídeo, eu acho que ele estava indo bem até. Tá entendendo? Está indo bem, ele estava indo bem, né? O problema do vídeo é que nebulou essa história toda de gestão dele aí, e é complicado as pessoas conviverem com essa situação do vídeo, né? Você provar algo contrário, né, do que nos apresenta, né? O que está ali e realmente choca a sociedade.
Mas eu torço para que... Eu achei que ele demorou muito para dar resposta, né? Eu acho que isso aí tem que se livrar desse encosto, vamos dizer assim, que é essa questão do vídeo, né? Provar que realmente aquele dinheiro não é dinheiro de propina, ele já disse que não é, que é de filmagem, que é de uma pesquisa, né? Pesquisa do irmão. De pesquisa do irmão. Difícil tudo isso, mas eu estou torcendo. Torço para ele, torço para toda a equipe dele, né? Para que isso se resolva o mais rápido possível. Cuiabá não merece esse tipo de coisa, né? Eu acho que a explicação, qualquer que seja ela, vai ser frágil no final. Né? Porque difícil, né? Não, porque assim, tudo bem, eu não estou desacreditando que seja dinheiro de pesquisa. Eu também Quem não. sou acho eu para que afirmar que é dinheiro de mensalinho, dinheiro de propina? Não vou afirmar isso. Eu não estou desacreditando disso. Aliás, eu tenho informações do irmão que é o proprietário do Instituto de Pesquisa, do Marco Polo, o Popó, que ele me disse o seguinte: Antero, eu tenho não só isso, como tenho cheques do Silvio, que não foram pagos. Eu tenho cheques do Silvio que encomendou pesquisas, eu fiz pesquisa, atendi a ele e ele não pagou. Entendeu? Então eu tenho essas provas. Mas, ainda que isso seja verdade, o Emanuel cometeu um erro gravíssimo, pela experiência que tem de professor de direito, inclusive, de aceitar receber aquilo em dinheiro. Assim que pagar meu irmão, paga ele aqui né? Chama ele, paga, ou então faz um depósito para ele. Né? Ele cometeu esse muita equívoco, ingenuidade ali, e aí não tem como justificar aquilo. Não, e não Quer conta dizer, dinheiro, não tem como justificar ter recebido o dinheiro sem ser por ordem de pagamento, por ordem bancária. E não conta o dinheiro. Isso é difícil. A coisa que pode desvincular, que é o que a defesa está fazendo, que ficaria bem menor a possibilidade da punição, seria caracterizar realmente como dívida entregue do Popó. Mas eu acho que a forma como foi feito o recebimento foi muito ruim, foi muito equivocada, foi muito errada, ainda mais para um homem que tem o conhecimento jurídico. Porque Emanuel Pinheiro é bom político e ele é bom advogado. Sim. Ele é professor de direito constitucional. Ele substituiu o Pedro Taques na cadeira de direito constitucional, né? Se você tem mais conhecimento, você sabe de que não pode agir desta ou daquela forma. Mas tem uma outra informação do Emanuel Pinheiro também relevante. Ele falou sobre os apontamentos feitos pela ONG Observatório Social. Só lembrando, essa ONG disse que os processos de licitação da Prefeitura, 700 milhões foram feitos sem licitação. E segundo o Emanuel, ainda esta semana, ele irá pedir explicações judiciais para a ONG. Vamos ouvir. Se tem uma coisa que nós estamos fazendo, não teve uma licitação questionada. A única que se levantou um pedido de informações, que foi a do sistema semafórico da capital. Então está lá aberto, já levei toda a documentação para o Ministério Público e decidi fazer uma audiência pública. Vou fazer uma audiência pública chamando toda a imprensa, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a sociedade, para conhecer o projeto e ver que a transparência é o maior interessado na transparência. Sou eu. Então aí vem uma senhora, entendeu? Lança números completamente equivocados, 700 milhões de que ela falou? Oi? Contrato. Tivemos mais de 1 bilhão e 300 milhões de contratos de processo licitatório feito na prefeitura ao longo desse ano. 100 milhões, 100 milhões foram por adesão, perfeitamente legal, prezando pela economicidade, está tudo no portal Transparência. Aí vem uma senhora e lança de forma aparentemente. Eu estou entrando, devo estar entrando, que era para ser na sexta, mas não tinha concluído ainda, com uma interpelação pelas declarações que ela deu. Veja bem, né? A declaração da ONG é que ele tinha lançado 700 milhões de obra e feito apenas a licitação de 70 milhões. Né? Só 10%. A informação dele agora é que foi mais de 1 bilhão mais de 1 e bilhão. 300 milhões de licitação e apenas 100 milhões de adesão. E aí? Essa do semáforo que ele fala, de 15 milhões, essa é de adesão. É por isso que deu esse Ele falou rolo que aí. fez 100 milhões de adesão e 1 bilhão e pouco de licitação. Olha, não é isso que ele falou ou eu entendi mal? Não, foi isso mesmo que ele falou. Exatamente isso. Foi isso mesmo que ele falou. Mas vamos organizar um pouco as palavras do prefeito Emanuel Pinheiro, porque ela saiu fora. Todas as frases utilizadas pelo prefeito Emanuel Pinheiro saiu fora completamente do que eu entendi
que a representante da ONG disse no parlamento cuiabano. Completamente. A representante da ONG não disse em nenhum momento que se tratava de coisas ilegais. Não disse mesmo. Não disse em nenhum instante que o prefeito abraçou a ilicitude. Não disse em nenhum momento. O que a ONG disse, o que a representante disse, que a adesão, embora seja uma atitude, uma ação legal, mas que não deveria ser tratada da forma como foi tratada pelo prefeito cuiabano. Mas aí, só um detalhe, professor. Ela realmente não disse da ilegalidade. Aliás, ela até disse que era legal. Que era legal. Ela até disse que era legal, mas disse assim, chama a atenção de terem sido 700 milhões, dos quais apenas 70 licitados. O prefeito vem dar outra informação. Não é isso. Foi 1 bilhão e 100 licitados, dos quais 100 sem licitação, 100 por adesão. Então, são números inteiramente diferentes. Quaisquer que sejam eles, ele diz que está no site de transparência. Então, quaisquer que sejam eles, tem que esclarecer. Tem que ser esclarecido. Mas como na entrevista o prefeito não mostrou nada, ele não disse nem um dado estatístico, ele simplesmente falou de um número, assim como e falou que está no site. Assim como, para mim, que acompanhei a entrevista, não tem tanto crédito, assim como o telespectador também pode falar que não tem tanto crédito, porque ele mudou um pouco a frase que deveria ser dita. E toda vez que alguém mexe com as frases e muda o conceito do que foi dito anterior, me causa dúvida e me causa estranheza. Eu quero voltar naquele outro bloco em que eu não dei nenhuma opinião, e eu quero levantar aqui, $6 mil não foi lavagem de dinheiro, eu concordo com todos os meus colegas aqui. Até porque eu também já fiz depósito para o exterior, em questão de viagem, o Haroldo sabe muitíssimo bem disso. Você aluga um apartamento no exterior e você paga isso em parcelas. Eu não cheguei a 6 mil, mas cheguei a 2 mil euros. É diferente. Mas isso não constitui esses números em lavagem de dinheiro. Se é esse valor, não ocorreu nada de ilegal, nada de ilícito. E aí o Emanuel Pinheiro está coberto de razão. Só que eu chamo a atenção da imprensa toda, de uma maneira geral, porque tem determinadas notícias que pode colocar em razão de quê? Por que não colocou o valor ou os valores do depósito? Por que não colocou a sequência desses depósitos? Esse é um ponto que, na minha concepção, o prefeito Emanuel Pinheiro está coberto de razão. Com relação ao vídeo, e antes de falar do vídeo, quero desmembrar um pouco a informação que houve pesquisa, e eu sei, como todos aqui sabem, e o nosso telespectador também sabe, que muitas das pesquisas recomendadas por um candidato ou por um próprio governo, elas demoram a ser pagas. Todos nós sabemos disso. Só que o atraso do pagamento da pesquisa não constitui álibi e não constitui argumento suficiente para apagar, na minha memória, as imagens daquele vídeo. As imagens daquele vídeo é outra. Trata de outra coisa. Muito, mas muito diferente. Trata-se de propina mesmo. Por causa da lista, né, que o senhor fala isso, né? Também por causa da lista e da forma como foi pago. Olha, eu sou bobo, mas não sou ingênuo. Se eu vou em algum lugar para receber uma grana, muita grana, eu não vou com a mão abanando. Eu vou com uma sacola, no mínimo, para receber esse dinheiro. No mínimo, se o dinheiro é lícito, se o dinheiro é legal. E eu não iria lá receber dinheiro vivo, eu pediria para depositar na minha conta. Simples assim. Portanto, todos os itens possíveis e imagináveis questiona qualquer tipo de informação dada para mudar a história, o enredo, a narrativa que aquele vídeo nos trouxe.
aquele vídeo conta de outra coisa, muito, muito, muito diferente. Deixa eu só fazer um gancho nessa fala final do professor Lorenberg. Esse impasse com relação à ONG, né, entre a Prefeitura e a ONG, essa cobrança aí, esse ataque direto da ONG à gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, é justamente por falta de acesso à informação. Mas como assim, professor? O prefeito disse que está tudo lá, está tudo lá. Existe uma tendência, se você for observar no site da Câmara de Vereadores de Cuiabá, se você for observar na Assembleia Legislativa, se você for observar na própria Prefeitura de Cuiabá, né, você vai ver lá que realmente existe uma prestação de conta. Só que as prestações de conta, elas são de forma macro, professor. O valor é bruto e é macro, né? Você não tem acesso aos detalhes dessa licitação. E é exatamente aí que o Observatório Social, que é a ONG, reclama, né? Se você tem acesso aos detalhes desses 10%, vamos dizer assim, só que eles conseguiram detalhar, fazer uma leitura correta de uma prestação da prefeitura. Então, o que o observatório está querendo é exatamente isso, é que o que foi feito, ele não está dizendo que é ilegal, mas o que foi feito seja feito de forma clara para a sociedade, para que a ONG possa, de certa forma, repassar essas informações para a sociedade. Exatamente isso. Então, se a prefeitura conseguir repassar isso, né, da melhor forma possível, eu não tenho dúvida que vai ficar confortável com a prefeitura e isso, de certa forma, vai ser gratificante por toda a parte da sociedade com relação a essa prestação de contas, né? Bem, nós vamos agora a um brevíssimo intervalo e voltamos com o programa Opinião. Um instante só. Mais alegria. Muito mais emoção. Para você curtir o momento. Lembrar-se dos bons tempos. Uma nova companhia. Leve, atraente e agradável. Uma rádio para ouvir e relaxar. Que vai te deixar bem. Cheia de leveza e boa informação. Sinta o som da cultura. Sintonize 90,7 Cultura. Sinta o som. A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, Canal 22. Mato Grosso está aqui. Voltamos aqui com algumas mensagens do WhatsApp. Bancada maravilhosa. O governador só pode reunir a imprensa e falar as coisas se ele for cumprir. Caso contrário, melhor não anunciar. Exatamente isso. Né? Tem aqui um telespectador que manda uma foto, mas não tem como mostrar essa foto agora no ar, porque só está na minha mão aqui o celular. Bancada. Vocês ainda acreditam em mula sem cabeça? Será que Emanuel Pinheiro é inocente? Não precisa ser doutor para saber o que Emanuel fez é lícito ou não. Vamos parar de brincar com a cara do povo. Roberto Carumbé. E o doutor da mesa responde, o doutor Haroldo Arruda. O senhor acredita em mula sem cabeça, doutor Haroldo? Não, eu não acredito em mula sem cabeça, mas eu não acredito em mula sem cabeça, eu não acredito em Saci Pererê, eu não acredito em Papai Noel, mas eles interferem diretamente na conduta de um monte de gente, porque é uma questão cultural. Eu acho que a gente não pode fazer pré-julgamento e tem que dar defesa, né? Tem que dar condição para que o Emanuel Pinheiro possa se defender. Não cabe a mim decidir se ele tem culpa ou não, até porque eu sou justiça. Eu não sou justiça, eu não estou aqui para fazer justiça para ninguém. Né? Agora eu sei o que é um comportamento ético correto e um comportamento ético errado. Né? Eu estou esperando para que a justiça dê o parecer final. Aí eu vou tomar... Aquele comportamento do Vitor é ético ou imoral ou aético? Depende. Não, o que você viu no vídeo. O que eu vi, aparentemente,
né, fazendo um pré-julgamento, até porque o pré-julgamento ele é burro por si só, né, aparentemente, a linguagem corporal dele, né, todos os índices indicam que ele está pegando algo que é ilícito. Isso para mim é gravíssimo, professor. Né? Então, esse é apenas um dos índices que realmente me incomodam naquela situação toda. Né? Se realmente foi uma prestação de contas, deve existir um histórico nisso tudo, ou seja, alguém ligou cobrando, deve ter um recibo, não é possível que não ter recibo de nada. Não existe contrato, contratação de pesquisa, não existe nada disso. Né? Não. Tem contrato da pesquisa, Na pesquisa tem. Tá entendendo? Tem até cheque do Silvio. Enfim, agora eu não sou polícia para investigar. Né? O que eu recebo de informação, o que a grande sociedade recebe também, mas eu não gosto de pré-julgar. Eu não gosto de pré-julgar porque eu acho que isso aí é um erro absurdo, professor. Kant já dizia isso. Todo pré-julgamento ele é absurdo, porque não existe a experiência, não existe o fato real, para que você possa ter uma conclusão correta. Bem, vamos lá. Agora vamos falar desse homem público, Michel Temer. Durante um evento em Mato Grosso do Sul, ele assinou decreto perdoando agressões ambientais, multas ambientais, que serão convertidas em ação de preservação. E negou atritos entre o governo e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tudo para manter o Temer no poder. Agora ele perdoou quem desmatou a vontade. Está perdoado a multa. Vamos aí à matéria da Rede TV News. É uma relação de muito respeito institucional. Você sabe que o Rodrigo exerce as suas funções com grande propriedade, baseado na Constituição e no regimento interno da Câmara dos Deputados. É um verdadeiro magistrado em todas as questões, pelo menos algumas de natureza política. Agora, nas questões que dizem interesse ao país, ele tem sido um colaborador extraordinário com o nosso governo. Não há um ato qualquer que seja, digamos, prejudicial ao governo. Ao contrário, em todos os momentos ele age para fazer aprovar aquelas matérias que nós apresentamos e que são de interesse do país. É um homem vocacionado para a vida pública. O senhor leu a Veja, professor Norberto? Li. Eu recebi um WhatsApp desaforado do deputado Nilson Leitão, dizendo o seguinte: olha, você está sendo desonesto intelectualmente comigo, está dizendo que eu que pedi esse decreto, se não é verdade, eu não pedi, etc. Tal. Não é decreto, é portaria. Essa portaria, que ele não pediu, não tem nada a ver. E aí, mais uma vez, a imprensa nacional carimba lá, que foi pedido da bancada ruralista do deputado Nilson Leitão, saiu da Veja, né? Mais uma vez. Então, Nilson Leitão pediu para votar essa portaria antes da denúncia. Sim, para ir né? a portaria. Justamente para poder, né? Antes da denúncia, para poder liberar o trabalho escravo no Brasil. Né? Vamos por parte, para ficar melhor para o nosso telespectador entender. A base, ou a bancada ruralista, tem 250 deputados federais. Quarta-feira que virá, está programado a votação com relação àquele relatório que foi aprovado recentemente pelo CCJ da Câmara, em que pede a rejeição do pedido de investigação do Michel Temer. 250 votos é um número grande e significativo para as contas do governo, que precisa de 342 votos. Ocorre que antes de sair a portaria, antes de baixar a portaria por parte do Ministério do Trabalho, houve pressão por parte dos parlamentares da base ruralista, da bancada ruralista, e capitaneando esse grupo estava a figura do deputado federal Nilson Leitão. Ele foi um dos maiores articuladores para baixar essa portaria, que muda e assemelha a muitos outros especialistas, dizendo que foi um passo atrás do entendimento do que seja de fato um trabalho escravo. O Brasil, ao invés de avançar nesse aspecto, andou para trás muito, inclusive depoimentos internacionais são muito claros nisso. Eles vão voltar atrás depois, né? Depois da votação, porque vai ter 250 votos a mais. Eles vão voltar atrás depois.
Parabéns à telebancada, o programa está cada dia melhor. Olha, muito obrigado pela manifestação. Infelizmente, não podemos agradecer falando seu nome. Quando mandar mensagem para cá, no 999322529, manda também o nome. Mas obrigado pela mensagem. Aí tem uma outra aqui, do Júlio. Muito obrigado pela audiência, Júlio, pelo prestígio do programa todos os dias. Porque o prefeito não explica de forma clara e contundente qual a origem e por que recebeu aquele dinheiro naquelas condições. Se, como alega, foi legal. Júlio. Já falou, né, Antero? Está perfeito, já falamos. É uma interrogação correta aqui do Júlio. E vamos aos... antes de ir aos gols do Campeonato Brasileiro, hoje é um dia muito importante para o futebol brasileiro. O Corinthians é, mais uma vez, campeão da Libertadores. O Corinthians ganhou ontem o campeonato, foi campeão da Libertadores do futebol feminino. É o 4º título do Corinthians. Vai, Corinthians! Né? E pelo Brasileirão só joga hoje. Vamos aos gols do final de semana do Campeonato Brasileiro. Na tela. São Paulo? Estamos até torcendo aqui. Palmeiras e Grêmio. Dudu chuta de longe, a bola desvia do zagueiro e engana o goleiro. Primeiro gol de Dudu. Olha o vazio que o Dudu carrega a bola bateu na perna do zagueiro e enganou o goleiro Paulo Vitor do Grêmio. Agora vamos aí à jogada do segundo gol do Palmeiras. Uma jogada toda ela pela esquerda. O Dudu toca, o cruzamento é feito e sobra ali para o Moisés. Que paulada do Moisés! Moisés pegando o rebote, olha lá, ó, parece que almoçou concreto. Estou forte demais o Moisés. Aí vamos ao terceiro gol do Palmeiras. Cruzamento da direita. E Dudu faz o gol do Palmeiras. 3-0. Aí o Grêmio. Cobrança de falta pela esquerda. A bola sobra dentro da grande área. Michel, bom médio volante do Grêmio, fez o tento de honra do Grêmio. Gol de honra do Grêmio. O Grêmio perdeu lá na Arena Grêmio. Grêmio 1, Palmeiras 3. Agora vamos para outro clássico do futebol brasileiro. Bahia e Vitória. O zagueiro rebate mal e Mendonça do Bahia faz 1-0. O Wallace que rebateu mal. Aí o Vitória vai ao ataque, a bola sobra para o Wallace, que faz o gol do time do Vitória. O Wallace empatando o jogo. Aí no finalzinho da partida, o Bahia que jogava em casa, o jogo torcida única, vai ao ataque e Edgar Júnior faz o segundo gol do time do Bahia. Edgar Júnior faz o segundo gol do Bahia. Agora estamos vendo aí Atlético do Paraná e Sport. Lúcio Gonzalez de fora da área. Hein? Golaço do Lúcio Gonzalez. Atlético do Paraná 1, Sport 0. Aí o Sport entra dentro da área e o árbitro marca pênalti. Pênalti que Diego Souza cobra para o Sport e empata o jogo. Aí no final do jogo, o Atlético do Paraná, Lúcio Gonzalez sofre a falta e ele próprio cobra e faz o gol do Atlético do Paraná. Agora o clássico do Mineirão, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O primeiro gol de perna direita, perna que não é boa, do Thiago Neves. Thiago Neves faz Cruzeiro 1, Atlético Mineiro 0. Aí o Atlético Mineiro, Otero de cabeça, faz o gol de empate. Cruzamento da esquerda, a bola sobra e o Otero se antecipa ao zagueiro e faz de cabeça o gol de empate. Aí começa o show de Robinho. Ele dribla o zagueiro e coloca no canto esquerdo do goleiro Fábio. Robinho, 2-1 para o Atlético Mineiro. Aí no final do jogo, mais uma vez Robinho, ele driblou e Robinho vai para o canto direito com muita categoria
fazendo o Atlético Mineiro 3, Cruzeiro 1. Esse é o primeiro gol do São Paulo. Hernanes com a mão. Hernanes imitando o Jô do Corinthians. Meio de peito, mão. Mas acabou valendo o gol. Gol do São Paulo, Hernanes. Aí o cruzamento da direita e o profeta Hernanes de cabeça. Que golaço do Hernanes. Veja que ele cabeceou como manda o figurino, hein? A bola é levantada aqui pela direita, lá o Hernanes vem correndo de trás. Esse é o tipo da cabeçada de olho aberto. São Paulo 2-0. Aí Santos, o gol do Santos, Ricardo Oliveira contra o Atlético Goianense. E a Chapecoense, jogando em casa, venceu o Fluminense por 2-0. O Wellington Paulista faz o primeiro gol da Chape. Ele dirigiu um cruzamento da esquerda e o outro cruzamento no bate-rebate, Arthur. Arthur faz o segundo gol da Chapecoense. Olha lá, um bate-rebate na zaga. Ou foi o Wellington Paulista que fez esse e o Arthur fez o primeiro. Agora Ponte Preta 1, Avaí 2. Primeiro gol de Rômulo do Avaí.